Vamos ao texto bíblico esta noite, Romanos capítulo 5, verso 1. Diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz. A palavra-chave neste texto, depois da fonte de tudo bom que é Cristo Jesus, a palavra-chave é paz. Paz. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: quando você vai a Jesus, quando você se entrega a Jesus, a primeira coisa que Jesus te dá é paz. Paz. Interessante. Se você está doente e você vem à igreja e você se entrega a Jesus, a primeira coisa que Jesus te dá não é saúde, é paz. Se você está endividado até o pescoço, não sabe como saldar suas dívidas, e você vem à igreja e se entrega a Jesus, a primeira coisa que Jesus te dá não é 20 mil reais caindo dos céus, é paz. Se você está sem emprego e você se entrega a Jesus, a primeira coisa que Jesus te dá não é emprego, é paz. Se teu casamento está destruído ou semi-destruído e você se entrega a Jesus, a primeira coisa que Jesus te dá é paz. Se teu filho está nas drogas ou está em caminhos errados, se autodestruindo e fazendo você sofrer, e você vem uma noite como esta para a igreja e se entrega a Jesus, a primeira coisa que Jesus faz não é tirar teu filho das drogas, é colocar paz em teu coração. Por quê? Acaso Deus não sabe os dramas que vivemos? Acaso Deus não conhece as circunstâncias difíceis que nos envolvem? Acaso Jesus não está interessado em entrar na tua vida e colocar as coisas em ordem? Claro que sim. Eu já disse ontem, já disse muito, você é a coisa mais preciosa, mais linda que Deus tem nesta vida. Deus te ama. O que mais Deus quer é ver você feliz, com a família feliz, com saúde emocional, com saúde mental, com saúde física. O que mais Deus quer é que você realize seus sonhos, que você envelheça vendo seus filhos, seus netos felizes, prósperos, encaminhados. Deus quer ajudar você. Então por que não tira teu filho das drogas? Então por que não arruma os problemas familiares? Então por que não te ajuda a sair das dívidas? Então por que não te dá um bom emprego? Ah, não, querido, não estou dizendo que Deus não pode entrar nessas áreas. O que estou dizendo é que o primeiro que Deus te dá é a paz. E por que paz? Por um simples motivo. Quando o ser humano se distanciou de Deus, separou-se de Deus, a primeira coisa que o inimigo colocou em seu coração foi o medo. Medo, contrário da paz. Você sabe que antes de Adão e Eva caírem no pecado, não existia medo. Não existia medo. O médico apareceu, o medo surgiu, apareceu no momento em que eles se afastaram de Deus e caíram no pecado. A primeira coisa que o inimigo colocou, o primeiro sentimento negativo que colocou no coração de Adão e Eva foi o medo, como dizendo assim: se eu colocar medo, já não preciso fazer mais nada. O medo sozinho vai se encarregar de destruir a vida destes dois. Que é isso que acontece. O medo é a origem de todos os nossos problemas. Se você está endividado, o problema é o medo. Se você está sem emprego, o problema é o medo. Se teu filho está nas drogas, o problema é o medo. E agora eu sei que você vai discutir, vai dizer: pastor, não é assim. Mas infelizmente é assim.
E vou mostrar tudo isso ao longo da mensagem desta noite. Por isso, porque quando você se afastou de Deus, a primeira coisa que o inimigo colocou em seu coração é medo, para que o medo se encarregasse de destruir tua vida por completo. Quando você se devolve a Jesus, a primeira coisa que Jesus te dá é tirar, o que Jesus faz na tua vida é tirar o medo e colocar a paz. Porque agora com paz, as coisas, as circunstâncias vão cambiar radicalmente na tua vida. O que você não podia antes com medo, agora com paz você vai conseguir. Lembram-se da história de ontem, de Agar? A história está em Gênesis, capítulo 21. Vejam, vou ler um versículo da história de Agar. Lembram o que disse de Agar? Agar estava no deserto, desesperada, pensava, já não consigo fazer mais nada. Deixou o filho debaixo da árvore, foi lá, olhando para o lado oposto, chorando, dizendo, já não quero ver quando meu filho morrer, estou perdida, estou acabada, estou destruída. E então aparece o anjo, e veja o que o anjo diz. E ouviu, então, o versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, não tenhas medo, não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde onde ele está. Não tenhas medo. A primeira coisa que o anjo disse para Agar, quando estava ela aqui, no chão, destruída, acabada, perdida, não tem saída, agora só a morte, não quero ver que meu filho morra. E imagina que teu filho pode estar morrendo de sede, ou morrendo nas drogas, ou morrendo na promiscuidade, destruído, e chega um momento em que você diz, não tem mais que fazer por ele, acabou tudo para mim. E nesse momento o anjo de Deus aparece e diz, não tenhas medo. Teu problema não é que teu filho está nas drogas, teu problema é que teu coração está cheio de medo. Teu problema não é que não tem emprego, não é a crise, teu problema é que teu coração está cheio de medo. Não tenha medo. E então a mão poderosa de Deus arrancou o medo do coração de Agar e colocou a paz. E agora, quando Agar se levantou com paz, seus olhos se abriram e ela viu que o poço estava aí. A saída estava aí. A solução estava aí. Só que ela, com medo, não enxergava a saída. Isso é o terrível, o cruel que o medo tem. Te cega. Te faz afogar num copo de água. Te leva para o desespero. A saída para o drama que você está vivendo está aí, mas você não enxerga, e não vai enxergá-lo não vai enxergar a saída enquanto o medo dominar teu coração. Por isso, quando você vai a Jesus, a primeira coisa que ele faz é arranca o medo de teu coração e coloca paz. Paz. Como é que o medo destrói tua vida? Eu não sou psicólogo, mas eu vou falar do medo não desde o ponto de vista psicológico, mas desde o ponto de vista teológico. Deus criou você como uma unidade que não se pode separar. As tuas faculdades físicas formam teu corpo. As tuas faculdades mentais formam tuas ideias, teus pensamentos, tuas faculdades emocionais, teus sentimentos. Você é um ser espiritual.
Você é um ser completo. Não tem como você querer ser apenas físico, biológico, não. Os animais podem ser, você não, você é ser humano. E mesmo você não querendo, querido, você é um ser espiritual. Outro dia alguém disse para mim: pastor, eu não sou espiritual porque eu não acredito em Deus. O fato de você não acreditar em Deus não quer dizer que você deixa de ser um ser espiritual. Sim, mas eu não acredito em Deus. Está bem, pode não acreditar em Deus. Vou te fazer uma ilustração. Você é um ser físico, biológico. Mas você não acredita na fome. Tudo bem, você pode não acreditar. Mas quando chega a hora de comer, vai procurar comida. Mas você não acredita na fome, mas vai comer. Mas você pode escrever 50.000 livros dizendo que a fome não existe, mas vai comer. Você pode gritar, proclamar aos quatro ventos que a fome não existe, vai comer. Porque isso não depende de você, não depende do que você acredita. Você é um ser físico, biológico. Aceite ou não aceite, é assim Deus te criou. A mesma coisa acontece. Você é um ser espiritual. Não acredito. Pode gritar que não acredita. Pode escrever livros dizendo que não acredita. Mas teu coração sente falta de Deus. Você nunca vai ser completo sem Deus. Agora, que faz da vida uma vida com sentido? Para ter uma vida completa, uma vida com sentido, você tem que estar no Deus da vida. E Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida. Quando você está em Cristo, a tua vida está completa, está íntegra. As faculdades mentais, físicas, espirituais, todas juntas. Você em harmonia. Então tudo que você realiza com seu ser inteiro. E tudo que tuas mãos tocam prospera, progrede. Mas o que acontece quando você se afasta do Senhor da vida? Quando você se afasta de Jesus, que é a vida, você entra no território da morte. Não para de viver, mas já está no território da morte. E sabe o que acontece aqui? Se apodera do medo. Por quê? Seu coração, seu ser inteiro se desintegra, se faz pedaços. E aí você não pode enfrentar os dramas da vida. Aí você não tem mais condições de enfrentar as circunstâncias da vida. Aí você se esconde. Lembra o que aconteceu com Adão e Eva quando pecaram? Se esconderam. Por que se esconderam? Porque tive medo, disse Adão. Uma das coisas que o medo faz é te fazer esconder. Esconder da vida. Esconder da realidade, esconder de ti mesmo. Adão e Eva se esconderam detrás de uma árvore. Às vezes você inventa o orgulho, a soberbia para se esconder por trás daquela roupagem de orgulho, de soberbia. Existe um menino trêmulo, destruído pelo pecado, com medo de vencer, medo de viver. Você grita, mas por trás desse grito há uma criança chorando, desesperada, com medo. Você compra, e por trás desse compra, há uma criança que não sabe como preencher o vazio do coração humano. E você não percebe. Então aqui você joga a culpa na esposa, no esposo, no filho, na situação política, na situação financeira do país, na crise. Joga culpa no vizinho, joga culpa nos pais que não te amaram, que não te ajudaram. Joga culpa no irmão, joga culpa em todo mundo. E finalmente joga culpa em si mesmo. E então você acha que o único que você merece é morrer e pegar um revólver e se dar um tiro.
Muita gente termina assim. Agora, a vida é tão simples, porque em lugar de estar se escondendo, se defendendo, através do orgulho, da mentira, de projetar uma falsa imagem, se em lugar de fazer essas coisas, você reconhecesse que precisa de Jesus e voltasse a Jesus, ao chegar a Cristo, encontraria o sentido da vida. Quando você vai a Jesus, Jesus recolhe os pedacinhos de sua personalidade, das suas emoções destruídas, e vai juntando os cacos e fazendo você um ser vivo, pleno, com sentido de novo. Por isso que a Bíblia é um permanente livro de convite. Hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. Quando você se entrega a Jesus, as circunstâncias não mudam. Você está enfermo, você se entrega a Jesus, não quer dizer que no dia seguinte você está curado. Mas quando você se entrega a Jesus, no dia seguinte deixa de ter medo e enfrenta a enfermidade, não com a atitude do derrotado, abandonado, injustiçado, mas com a atitude do vencedor em Cristo. Porque você sabe que aconteça o que acontecer, a tua vida está nas mãos de Jesus. Tem outra coisa. Quer outro exemplo bíblico disso? Pedro. Lembra a noite em que Pedro estava no mar de Galileia, tormenta, chuva, trovão, escuridão, água entrando no barco. E Pedro pensava: estou acabado, estou perdido, vou morrer, vou me afundar. E naquele momento aparece Jesus. E sabe, a primeira coisa que Jesus disse é: sou eu, não tenhais medo. Quer dizer, o problema dos discípulos aquela noite no mar de Galileia não era a tempestade, não era a escuridão, não era a tormenta, não eram as ondas gigantescas. Tudo isso existia, mas isso não era o problema. O problema era o medo do coração. E quando Jesus chegou, Ele não acalmou a tempestade. Ele acalmou a tempestade em outras circunstâncias, mas naquela ocasião não. Ele não acalmou a tempestade. O que fez? Tirou o medo do coração de Pedro. E quando Jesus colocou a paz, esse covarde Pedro, que um minuto antes estava chorando, desesperado: vou morrer, acabou, já não posso mais, estou perdido, estou destruído. Quando o medo saiu do coração e entrou a paz, ele se levantou como um gigante e disse: Senhor, faz que eu caminhe por cima da água. E Jesus lhe disse: agora você pode, Pedro, agora você já não tem medo, agora teu coração está cheio de paz. E aquele Pedro começa a pisar em cima da água. Havia tormenta? Sim. Mas que importa a tormenta, se agora teu coração está cheio de paz? Havia escuridão? Claro que sim. Mas que importa a escuridão, se teu coração está cheio de paz? Oh querido, às vezes nós os cristãos queremos soluções instantâneas, miraculosas de parte de Deus. Mas Deus quer solucionar teus dramas, primeiro curando teu medo, enchendo teu coração de paz. E agora, o melhor instrumento para resolver teus problemas vai ser você mesmo, mas você cheio de paz. Porque você com medo é um derrotado, é um fracassado. Vai viver sempre uma vida mentirosa, uma vida inventada por você, uma vida que não existe, escondendo-se de tudo. Mas quando você tem paz no coração, você se mostra. Você encara a vida com atitude vitoriosa. E Deus tem sonhos fantásticos para você. Sabe que ao longo da minha vida
Eu encontro pessoas... Eu faço evangelismo no mundo, sabe? Em diferentes países, em diferentes circunstâncias. Encontro gente pobre, acabada, destruída pela vida, marginais, delinquentes, prostitutas, gente que não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Mas também encontro gente extraordinária, cidadãos de respeito, de posição social elevada, de posição financeira extraordinária, gente que aparentemente não faltaria nada na vida deles, e no entanto, os primeiros e os segundos, em algum momento da vida, dizem: Senhor, eu preciso de Jesus, meu coração está vazio, minha vida não tem sentido, não sei o que fazer. O fato de você estar presente esta noite não é apenas a cortesia que você demonstrou com um amigo que te convidou para vir à igreja. O fato de você estar presente nesta noite é que teu coração está buscando. E teu coração seguirá buscando a vida toda. E essa búsqueda chegará ao fim quando você finalmente se entregar a Jesus. Então não terá mais que correr. Então não terá mais por que se esconder. Então não terá mais por que temer. Porque Jesus terá concedido para você a paz que te capacita para viver uma dimensão da vida que talvez até hoje você não conhece. Eu conheci há muitos anos atrás o dono de uma fábrica de farinha, um homem cheio de dinheiro, mas um homem vazio, prepotente, soberbio, orgulhoso. O dinheiro que pode ser uma bênção nas mãos de aqueles que temem a Deus, torna-se uma maldição nas mãos de aqueles que não têm o temor de Deus. O dinheiro às vezes é usado para explorar, para abusar, para controlar a vida das pessoas. E este homem usava o dinheiro dessa maneira. Gritava. Podia pagar o salário sexta-feira às 4 da tarde, não pagava. Uma fila enorme de gente esperando o salário. Por que não paga? Porque no fundo o que ele queria é ver aquela fila enorme de gente dependendo dele. Crueldade. Apenas crueldade. Injustiça humana. Foi enlouquecendo, até que um dia tiveram que levar ele para o hospício, louco. Depois de um tempo saiu do hospício, ficou em casa, ainda aéreo. Ficava andando pela rua, todo ido assim. Não tinha noção da vida, da realidade. Até que um dia entrou na igreja assim e recebeu a palavra de Deus em seu coração. E nunca teve tanta paz em sua vida como quando ouviu a pregação aquela noite. Quando terminou a reunião, procurou o pastor e lhe disse: quero uma Bíblia. E começou a estudar a Bíblia. Agora voltou para casa com a Bíblia na mão. Voltou para casa com a Bíblia na mão e não se afastava da Bíblia. Dormia com a Bíblia, se levantava com a Bíblia, tomava café da manhã com a Bíblia, andava com a Bíblia, na rua com a Bíblia, na casa com a Bíblia, em todo lugar com a Bíblia. E a família olhava para ela e entre eles diziam: a loucura agora lhe deu pela Bíblia. O que ninguém sabia é que o Espírito de Deus estava trabalhando nesse coração. Estava trabalhando nesse coração e de repente seus olhos começaram a se abrir. O medo fugiu, chegou a paz. E agora com paz seus olhos se abriram para a vida,
e percebeu que estive fazendo toda a minha vida, maltratando as pessoas, abusando do dinheiro que tenho, do poder que a vida me deu. Sua vida se transformou por completo. E um dia entrou ao tanque do batismo para ser batizado. E o testemunho da sua vida impressionou tanto a família, que a família toda veio para a igreja e entrou no tanque do batismo. Ontem de manhã eu preguei uma mensagem de Ageu, e eu quero ler esta noite para vocês de novo um versículo dessa história que deixei de propósito para ler esta noite. Dijo, llenen las vasijas de agua. Y te digo una cosa, cuando Jesús te da una orden a través de su palabra, no dudes, no discutas, no pienses que Él se ha equivocado. Él nunca se equivoca. Ellos pensaban que Jesús se había equivocado, no. Entonces el maestro les dijo a los hombres, ahora sirvan. Y ellos quedaron preocupados, pero ¿cómo vamos a servir agua? Sirvan. Pero cuando empezaron a servir ya no cayó agua, cayó el jugo de uva, el vino. Y entonces, pues ellos quedaron admirados, y el vino parece que era tan delicioso que el maestresala se acercó al dueño de la fiesta y le dijo, mira, generalmente todos sirven el mejor vino primero, después el de menos calidad, pero tú has servido el mejor vino reservado para el final. Es que así es con Jesucristo. Tú tal vez cuando comienzas a seguir a Jesús encuentras dificultades, encuentras, pues la vida cristiana es novedad para ti, encuentras que no te estás adaptando, pero lo mejor viene al final. Entonces persiste, insiste, no abandones el camino, sigue al Señor Jesucristo. Ahora, cuando los discípulos vieron esto, dice el texto, ellos creyeron en el Señor Jesucristo. Qué bueno es Jesús, que bastaría su palabra para creer en Él. Pero a veces habemos seres humanos que necesitamos una evidencia palpable. Y Jesús, por amor a los incrédulos, muchas veces está dispuesto a hacer milagros, a romper las leyes de la naturaleza para llevar a las personas a creer en Él. Vamos a la segunda parte. Ahora vamos al capítulo 4 y voy a leer los versículos 46 al 48. Vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea. ¿Por qué dice otra vez? Porque ahí en el capítulo 2 había realizado el milagro de las bodas de Canaán. Vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, a Jesús, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Una vez más aquí Jesús hace el milagro de la curación del hijo de este hombre importante que trabajaba para el rey. Y Jesús hace este milagro para llevar a este hombre incrédulo a creer. ¿Por qué digo incrédulo si él fue y buscó a Jesús para que curase a su hijo? Es que, querido, a veces las personas solo creen en Jesús cuando llegaron al límite, cuando ya humanamente no tienen más remedio, cuando ya no tienen qué hacer. Yo conozco a un militar de alto rango que no creía en Dios, no creía en nada, agredía muchas veces con palabras a la esposa por creer en esas tonterías, en las palabras del hombre, del evangelio y todo. Pero un día el hijito de 3 años se enfermó de leucemia y él tenía dinero, buscaron los mejores médicos y el niño iba muriendo y finalmente el médico le dijo, mira, ya no hay más remedio. Hay que resignarnos y aceptar que él va a descansar.
En ese momento, en su desesperación, ese militar se arrodilló al lado de la cama del niño y levantó los ojos al cielo y dijo: Señor, yo te pido perdón porque nunca creí en ti. Pero en este momento yo te necesito, yo amo a mi hijo, yo no quiero perder a mi hijo. Entonces, por favor, Señor, haz un milagro, sana a mi hijo, porque los médicos dicen que ya no pueden hacer nada por él. Y no es que Dios hizo el milagro, y ese niño sanó. Y los médicos no podían entender cómo es que ese muchacho se recuperó. Y el militar entregó su corazón al Señor Jesucristo. Bueno, aquí encontramos a otro militar que pues ya no había remedio. Su hijo estaba muriendo. Y cuando supo que Jesús estaba en Capernaum, fue corriendo para allá y le dijo: Señor, por favor, ayúdame. Cura a mi hijo. Y el Señor Jesucristo le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Bienaventurado, digo yo, aquellos que sin ver milagros son capaces de creer en el Señor Jesucristo. Tú dirás tal vez: ¿por qué en el pasado Jesús hacía tanto milagro y hoy día no? O tal vez pienses así: ¿por qué Jesús hacía milagro pero hoy día sus discípulos, los pastores, no son capaces de hacer milagros así? No, querido, hoy día también hay milagros. No con la frecuencia de los tiempos de Cristo y de la iglesia primitiva, donde las personas eran curadas hasta con la sombra de Pedro. Pero es que en esos tiempos, cuando la iglesia estaba naciendo, se necesitaban milagros. Hoy día, el mayor milagro que podemos presentar en favor del Evangelio es una vida transformada, es una vida convertida. Yo cuando predico siempre cuento la historia de gente perdida, acabada, destruida, gente que estaba en las drogas, gente que no creía en nada, pero fue transformada por Jesucristo. Entonces, esos son los milagros modernos. Aunque si Dios quiere hacer llover cuando no llueve, o hacer brillar el sol en una noche oscura, Dios puede. Dios es Dios. Todas las leyes de la naturaleza se someten a Él. Bueno, vamos a la tercera parte de este estudio, hablando del milagro del estanque de Betesda. Aquí hablamos de un paralítico. Y leo Juan 5, 8 y 9. Jesús le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Mira, había una tradición en Jerusalén. Junto al estanque de Betesda estaban enfermos, paralíticos, ciegos, sordos, mancos, en fin. ¿Por qué? Porque la tradición decía que un ángel de vez en cuando aparecía, movía las aguas y el primero que entraba era curado. La Biblia no registra nunca que el ángel movió las aguas, que alguien fue curado. Pero tradición es tradición y la gente a veces cree en las tradiciones. Porque cuando estás desesperado, pues eres capaz de creer en cualquier cosa. Entonces, allí estaba el paralítico. 38 años paralítico. A veces yo me pregunto, ¿por qué Jesús buscó a un hombre que estaba paralítico hace 38 años? ¿Por qué no buscó a un hombre que estaba paralítico hace un año? Es por amor a los incrédulos, porque los incrédulos, si Jesús curaba a un paralítico que estaba así hace un año, los incrédulos dirían: no, pues eso no era parálisis. Pero un hombre que estaba 38 años paralítico, ese ya no tenía remedio. Entonces, por amor a los incrédulos, Jesús hizo algunas cosas. ¿Por qué resucitó a un cadáver que estaba 4 días muerto, ya olía mal, ya estaba en descomposición? Por amor a los incrédulos. ¿Por qué curó a una mujer que estaba con hemorragia tantos años? Por amor a los incrédulos. Y para demostrar que para Él no existe nada imposible. Bueno, Jesús curó al paralítico, pero la manera como lo curó es interesante. Se acercó y le preguntó: ¿quieres que te sane? ¿Qué enfermo no quiere ser sano? Y entonces cuando él dijo: sí, Señor, pero no tengo nadie que me lleve al agua. Mira, ¿para qué necesitaba del agua, del tanque, si el Señor Jesucristo en persona, el Dios de la vida, estaba ahí delante de él diciendo: ¿quieres que te sane? Entonces Jesús le dijo:
levántate, toma tu lecho y anda. Y el texto bíblico dice, y al instante, instantáneamente, inmediatamente, el paralítico se levantó y anduvo. Mira, el paralítico no dijo, lo pensaré. El paralítico no dijo, pero ¿cómo me voy a levantar si yo estoy paralítico? El paralítico simplemente creyó. Y aquí está una cosa. En los 2 milagros anteriores, Jesús hizo el milagro para que los hombres creyeran. Pero aquí, en el caso del paralítico, el paralítico creyó estando paralítico. Primero creyó, pero después el milagro sucedió. Hoy día también Dios trabaja de esa manera. Por amor a muchos incrédulos, primero hace el milagro. Pero en el caso de otros, por amor a esas personas, primero pregunta, ¿tú crees? Y si tú crees, el milagro va a suceder. Y el paralítico se levantó. Ahora, en las 2 últimas partes de esta lección viene la discusión de los judíos, de la gente que estaba observando el milagro del paralítico. En lugar de alabar a Dios, levantar las manos al cielo, agradecer por el milagro de ese pobre paralítico que 38 años arrastraba su cuerpo, en lugar de eso comienzan a discutir. ¿Por qué? Porque ese milagro sucedió en sábado. Los judíos habían perdido el sentido espiritual del sábado. Para los judíos el sábado era apenas un día que no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer nada. Para el Señor Jesucristo el sábado era un día de salvación. Y por eso curó al paralítico, lo hizo andar en el día del sábado. Ahora leo Juan 5, 14 al 16. Dice así. Después del milagro, Jesús halló al paralítico en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. 2 pensamientos. En primer lugar, Jesús fue al templo y encontró ahí al paralítico. Si el Señor te curó del pecado, si el Señor te salvó, si el Señor te redimió, si es verdad que has tenido un encuentro personal con Cristo, el Señor Jesús te va a encontrar en el templo, en su iglesia. La iglesia no te cura, la iglesia no te salva, es Jesús que te salva. Pero si has sido salvado por Jesús, tu lugar es en la iglesia. Y allí encontró Jesús al paralítico y le dijo una verdad seria. Le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, porque te puede suceder algo peor. Oh queridos, si hemos sido redimidos por Jesús, vamos a vivir como personas redimidas, no mirando a los lados del camino, no mirando para atrás. Somos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que podemos ser. Entonces mira a Jesús y camina a Jesús. No prestes atención a lo que las personas dicen. Porque en este caso, cuando el paralítico salió para proclamar lo que Jesús había hecho en su vida, los judíos, en lugar de alegrarse, estaban persiguiendo a Jesús para matarlo. Ya Jesús estaba comenzando prácticamente su ministerio, pero los judíos ya querían matarlo. ¿Por qué? Porque tenían miedo de las obras maravillosas de Jesús. El evangelio provoca miedo en el corazón de los incrédulos. Ellos pueden no creer, pero el evangelio provoca miedo. Yo encontré una señora cuyo esposo era un ebrio, años y años y años. Y cuando él un día llegó transformado por el poder del evangelio a la casa y dijo a su familia que había sido transformado por Jesús, la familia no creía. La señora le dijo, te han hecho una brujería. Te estás metiendo con los evangélicos, te han hecho una brujería. Mira el concepto. Porque los incrédulos, delante de los grandes actos milagrosos de Dios, tienen miedo. Llegamos a la parte final de este estudio, hablando algunas afirmaciones del Señor Jesucristo delante de la crítica, de la condenación,
de los judíos, porque los judíos, en lugar de aceptar los milagros y aceptar al Jesús como el Mesías Salvador, comenzaron a juzgarlo y a criticarlo. Ahora Jesús, en primer lugar, les explica que Él es Hijo de Dios y que su Padre y Él trabajan juntos, unidos, y que las obras de su Padre son sus obras y sus obras son las obras del Padre. Y esto los aira más a los criticones judíos, fariseos, sacerdotes. Oh, está diciendo que eres Dios. Jesucristo afirmaba sin miedo: mi Padre y yo somos uno. Si ustedes creen en mi Padre, entonces crean también en mí. Pero ellos estaban con el corazón lleno de odio, de rencor, de incredulidad y no creían. En segundo lugar, Jesús llama 4 testigos que atestiguarían que Él es el Hijo de Dios. Primer testigo, Juan el Bautista, que anunció que venía el que realmente era el Mesías. Segundo testigo, los propios milagros que Él hace atestiguan del poder del Hijo de Dios. Tercer testigo, el propio Padre, que en la hora del bautismo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y el cuarto testigo, las propias escrituras del Antiguo Testamento, que anunciaban la llegada del Mesías con poder para establecer el reino de Dios en esta tierra. Sin embargo, pues los judíos eran duros de corazón, no aceptaban al Señor Jesucristo. Yo llego al final de esta lección diciéndote una cosa. El Evangelio de Juan está lleno de milagros, lleno de palabras del Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan es el Evangelio del amor. Es un Jesús misericordioso que ama a los incrédulos y que por amor a los incrédulos opera milagros. No solo por amor a los incrédulos, sino por amor a las propias personas que están padeciendo. Porque el pecado trajo enfermedad, el pecado trajo complejos, emociones torcidas. A veces cargas traumas terribles en la vida de los cuales no te puedes libertar. Pero Jesús llegó a este mundo para decir que tú eres precioso a sus ojos. Y que aunque has nacido en un hogar desestabilizado, donde has sido criado formando traumas en tu vida de niño, no tienes por qué desanimarte y pensar que ya no hay remedio para ti. El Evangelio es poder, es dinamita.